Olá, meus amigos. Meu nome é Rafael e moro em São João del Rei, Minas Gerais. O que vou contar aconteceu há poucos dias e ainda não consigo explicar direito. Eu estava voltando do trabalho por volta das 11 da noite. Como sempre faço, passei pela rua que fica ao lado do cemitério Nossa Senhora do Carmo. A cidade estava completamente silenciosa. Não havia carros passando e nem pessoas na rua. Eu caminhava olhando o celular quando senti aquela sensação estranha de estar sendo observado. Levantei a cabeça e vi uma massa escura parada do outro lado do muro do cemitério. Na hora pensei que fosse uma árvore ou alguma ilusão causada pela iluminação fraca. Continuei andando, mas alguns segundos depois ouvi passos atrás de mim. Eram passos acompanhando exatamente o meu ritmo. Olhei para trás e não havia ninguém. Foi então que vi algo pelo canto do olho. A mesma sombra estava a alguns metros atrás de mim. Não tinha rosto nem detalhes. Parecia apenas uma mancha escura em formato humano. Eu acelerei os passos e ela fez o mesmo. Foram talvez 5 ou 6 segundos, mas pareceram minutos. Quando cheguei perto de um poste mais iluminado, a sombra simplesmente desapareceu. Não correu, não virou esquina, não foi para lugar nenhum. Apenas deixou de existir. Fiquei parado tentando entender o que tinha acontecido. Desde aquela noite, evito passar por aquela rua depois que escurece. Talvez tenha sido apenas coisa da minha cabeça cansada, mas até hoje, quando lembro daqueles passos atrás de mim, tenho certeza de que não estava sozinho naquela noite. Obrigado por lerem meu relato. Até mais. O mundo é um lugar estranho. Há cerca de 5 anos trabalhei por um tempo como investigador particular. Não se preocupem, não é tão interessante quanto parece. Na maior parte do tempo, o trabalho consistia apenas em observar, monitorar e documentar acontecimentos. Era basicamente um serviço de vigilância simples. Os filmes costumam exagerar bastante esse tipo de profissão. Durante meu período como investigador particular, não presenciei nada que mudasse o mundo, mas houve um caso que me marcou profundamente. Um caso que realmente mostrou o quão perturbadoras algumas pessoas podem ser. Para proteger a privacidade da mulher envolvida nesta história, vou chamá-la de Samira. Cerca de 6 meses depois de iniciar minha carreira como investigador autônomo, conheci Samira. Ela era uma mulher jovem, confiante e dona do próprio negócio. Sua empresa estava crescendo rapidamente e já fazia muito sucesso. Eu admirava ela de várias maneiras. Ela começou praticamente do zero e construiu toda aquela empresa com as próprias mãos. Decidiu seguir seu próprio caminho e conseguiu reunir vários investidores que a ajudaram a dar início ao negócio. Um desses investidores era um amigo chamado Steve. No começo, ela se recusou a aceitar qualquer dinheiro dele justamente porque eram amigos. Eles chegaram a sair juntos algumas vezes no início da amizade, mas logo perceberam que funcionavam muito melhor apenas como amigos. Samira conhecia Steve havia vários anos. Eles se conheceram em seu antigo emprego. Trabalhava como bartender e Steve era um dos clientes frequentes do bar. Ela não sabia exatamente sua idade, mas acreditava que ele fosse cerca de 10 anos mais velho do que ela. Segundo Samira e várias outras pessoas que conheciam Steve, ele era o tipo de pessoa que transmitia a imagem de um homem muito rico. Estava sempre vestido como se estivesse prestes a participar de uma reunião de negócios e era sempre o primeiro a tirar a carteira para pagar as bebidas. Sempre que aparecia no bar, contava a ele sobre seus sonhos e sobre a empresa que pretendia criar. Steve oferecia dinheiro para ajudá-la praticamente todos os dias, mas ela sempre recusava. Ele insistia em investir no negócio, mas ela nunca cedia. Pelo menos não durante um bom tempo.
Eventualmente ela chegou a um ponto crítico e ficou sem recursos, mesmo com a ajuda dos outros investidores. Ela nunca quis aceitar dinheiro de um amigo, mas Steve parecia ser sua última chance de transformar aquele sonho em realidade. O problema é que ela estava prestes a descobrir por que nunca se deve misturar negócios com amizades, especialmente quando existe algum histórico romântico entre as duas pessoas, mesmo que tenha sido algo breve. Pouco tempo depois de entregar o dinheiro para Samira, Steve começou a se tornar abusivo emocionalmente. Ela guardou todas as mensagens e gravações de chamadas daquela época e me mostrou tudo. O sujeito ligava sem parar. Estamos falando de ligações e mensagens 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele simplesmente não a deixava em paz. Suelen tinha medo de trocar de número ou envolver a polícia porque se sentia culpada por ter aceitado o dinheiro. Mas a situação só piorou. Sempre que ela saía para se encontrar com alguém, Steve aparecia e passava a importunar o homem que estivesse com ela. Certa noite, Samira saiu para tomar alguns drinks com um rapaz com quem estava se relacionando. Steve o seguiu até o bar. Quando viu o homem colocar o braço em volta dela, aproximou-se dele e lhe deu um soco tão forte que o derrubou inconsciente. Não sei como aconteceu, mas nenhuma acusação foi formalizada contra Steve. Samira acreditava que isso se devia ao dinheiro e à influência dele, mas eu não posso afirmar isso. Segundo ela, esse assédio durou meses. Samira estava completamente dividida. A maior parte do dinheiro que Steve havia investido já tinha sido utilizada. Ela tinha colocado tudo o que possuía naquele negócio, mas estava sufocando por causa daquele homem. Ela dizia que a situação havia chegado a um ponto tão extremo que passou a acreditar que Steve ficava rondando seu apartamento durante a noite. Muitas vezes acordava no meio da madrugada e ouvia o que pareciam ser passos caminhando do lado de fora de seu quarto. Essa paranoia tornou impossível para ela seguir em frente com a vida. Ela não conseguia namorar nem crescer pessoalmente. Não importa se aquilo era real ou não. A sensação constante de que alguém estava esperando por ela em cada esquina era devastadora. Por onde passava, via o que acreditava ser a caminhonete vermelha de Steve. Então, um dia, sem qualquer aviso, Steve desapareceu. Ela parou de ver a caminhonete. Ela não aparecia mais no trabalho e não havia mais sons de passos do lado de fora da porta. Era como se sua vida estivesse finalmente voltando ao normal. Esperava que ele simplesmente tivesse seguido em frente. Com o tempo voltou a namorar. E dessa vez não houve ataques inesperados nem aparições de Steve. Durante alguns anos ela viveu esperando que ele reaparecesse de repente, mas os anos passaram e nada de Steve. Sua empresa finalmente decolou. Ela comprou uma nova casa e iniciou uma nova fase da vida. Foi nessa época que voltou a pensar bastante nele. Não de maneira amigável. Ela queria devolver cada centavo que Steve havia investido na empresa para que ele nunca mais tivesse nada para usar contra ela. Tentou entrar em contato. O número que possuía já não existia mais. Procurou por ele no Facebook e no Instagram, mas não encontrou nenhum perfil. Chegou até a voltar ao antigo bar onde trabalhava para perguntar se alguém tinha notícias dele. Ninguém o via havia anos. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido da face da terra. Samira estava pronta para deixar tudo para trás quando algo aconteceu. No meio da noite, ouviu alguém bater à porta. Ela olhou pela janela próxima à entrada e viu uma figura alta usando um capuz. Imediatamente pensou que fosse Steve. Não tinha nenhuma prova para sustentar essa conclusão. Era apenas uma sensação. A pessoa bateu novamente. Samira não respondeu. Ela me contou que aquela figura permaneceu ali por cerca de 20 minutos antes de finalmente ir embora. No dia seguinte, ela entrou em contato comigo. Foi então que ouvi toda essa história.
Suelen não queria mais viver aquele jogo. Queria encontrar Steve, devolver o dinheiro e encerrar aquele capítulo de sua vida de uma vez por todas. Depois de algum trabalho investigativo, descobri que o nome verdadeiro dele não era Steve. Também não consegui descobrir de onde vinha todo o dinheiro que ele costumava exibir. No entanto, descobri algo perturbador. Ele havia repetido o mesmo comportamento em outras cidades, usando nomes diferentes. Exibia riqueza, conquistava a confiança de mulheres e tentava ganhar seu afeto. Mas o último registro de qualquer uma de suas identidades falsas coincidia exatamente com a última vez que ele entrou em contato com Samira, mais de 2 anos antes. Todos os seus apelidos desapareceram ao mesmo tempo. Os imóveis que alugava já não eram ocupados por ele. Era como se tivesse evaporado. Então, certa noite, durante minha investigação, a pessoa voltou a aparecer na porta da casa de Samira. Ela me ligou imediatamente. Quando cheguei ao local, o homem já tinha ido embora. Passei algum tempo investigando os arredores da casa. Não queria me afastar muito caso ele retornasse. Ela tinha certeza de que aquela pessoa era Steve e temia que ele continuasse voltando. Passei as noites seguintes de tocaia em frente à casa dela. Prometi que se ele aparecesse novamente, eu o pegaria. E ele apareceu. Exatamente às 2 da manhã, alguém bateu à porta mais uma vez. Saí do carro para abordar a pessoa, mas ela me viu. Assim que percebeu minha presença, correu para dentro da escuridão. Era rápido. Muito rápido. Mesmo assim, consegui seguir seu rastro. Ele entrou em uma área densamente arborizada próxima à casa da Samira. Voltei para verificar se ela estava bem. Pedi que fosse passar alguns dias na casa de familiares por precaução. Ao amanhecer, retornei à mata para continuar o rastreamento. Depois de alguns minutos caminhando entre as árvores, encontrei algo aterrorizante. Algo que parecia quase inacreditável. Havia um pequeno barraco escondido na floresta. Essa é a melhor forma de descrevê-lo. Abri a porta lentamente. Instantaneamente fui atingido por um odor horrível. Era evidente que alguém morava ali. E também era evidente que essa pessoa não tomava banho havia muito tempo. Felizmente, naquele momento não havia ninguém dentro do abrigo. O chão estava coberto por embalagens de comida, latas de cerveja e refrigerantes. Mas o pior não era o cheiro de merda. Era o que encontrei lá dentro. Havia uma cadeira de rodas com um manequim sentado nela. A cabeça do manequim estava danificada, coberta de maquiagem e usando uma peruca loira. No colo do boneco havia uma fotografia de Steve e Samira tirada na época em que ela trabalhava no bar. Era óbvio que aquele manequim representava Samira de uma forma doentia e perturbadora. Liguei imediatamente para a polícia. Passei minha localização e expliquei tudo o que estava acontecendo. Encontrei os policiais do lado de fora da floresta alguns minutos depois. Eles começaram a analisar a área em silêncio. Pouco tempo após a chegada deles, a figura encapuzada retornou ao barraco. E então aconteceu algo ainda mais assustador. O homem começou a conversar com o manequim. Os policiais bateram na porta. No mesmo instante, ele entrou em fúria. Tentou atacar um dos agentes, mas foi rapidamente contido. Ele foi preso. E sim, era Steve. A polícia não fazia ideia de há quanto tempo ele vivia naquela mata observando Samira. É triste pensar que existem pessoas capazes desse tipo de obsessão. Se Samira nunca tivesse me procurado, quem sabe o que poderia ter acontecido. Não parecia que Steve tivesse tentado invadir a casa. Mas isso não muda o fato de que qualquer que fosse sua intenção, certamente não era algo bom. O mais frustrante é que nunca obtivemos respostas concretas. Jamais descobrimos para onde ele foi durante aqueles anos ou como perdeu toda a sua fortuna.
O homem preso naquela floresta era apenas uma sombra do que um dia foi. Uma casca vazia de um ser humano. Essa história serve como um lembrete de que até mesmo alguém que você considera um amigo pode acabar revelando ser um verdadeiro monstro. Olá, gente que ama relatos e me ouve. Meu nome é Maria e hoje venho aqui contar meu relato para vocês. Hoje estou completando 61 anos, mas durante muitos anos fui parteira em um sítio isolado, perto de uma famosa fazenda cafeeira. Esse trabalho já passei para minha filha, porque a idade não perdoa e eu já não tenho a mesma disposição para sair de madrugada. Aprendi esse ofício com minha mãe. Ela morava no povoado e era uma mulher muito respeitada. Muitas famílias a procuravam quando uma mulher estava prestes a dar à luz. Desde pequena eu a acompanhava nas visitas às casas. Eu carregava panos limpos, aquecia a água ou segurava o lampião enquanto ela fazia seu trabalho. Com o tempo aprendi a reconhecer os sinais do parto. Sabia quando uma mulher estava bem e quando a situação poderia se tornar delicada. Mas deixei o povoado quando me casei com Aurélio. Ele vivia em um casebre afastado e foi para lá que me mudei. Naquele lugar não havia energia elétrica, transporte ou qualquer uma dessas comodidades que hoje as pessoas consideram normais. Nós nos locomovíamos a cavalo ou em burros. À noite tudo era iluminado por lampiões, velas ou pelo fogo do fogão a lenha. As casas ficavam separadas por longas trilhas. Às vezes, para chegar até uma família, era preciso atravessar pastagens, córregos secos e trechos de mata onde ninguém gostava de andar depois de certo horário. Mesmo assim, as pessoas começaram a me procurar. Naquela região quase não havia quem pudesse atender as mulheres quando chegava a hora do parto. Sempre que uma delas precisava dar à luz, alguém aparecia na minha porta, mesmo que fosse no meio da madrugada. Eu já estava acostumada. Não era a primeira vez que me chamavam em horários impróprios pedindo ajuda. Mas houve uma noite há quase 40 anos que até hoje me custa lembrar sem sentir um aperto no peito. Naquela madrugada fazia frio. Aurélio e eu estávamos dormindo quando ouvimos batidas desesperadas na porta. Acordei com o coração na boca. Aurélio se levantou primeiro e foi pegar o lampião. Eu me sentei na cama ainda meio sonolenta, mas já sentindo a preocupação tomar conta de mim. Lá fora ouvi a voz de um homem chamando meu nome. Dizia que precisava da parteira. Reconheci a voz quase na mesma hora. Era Remígio, um conhecido próximo. Sua esposa se chamava Odete. Eu a havia examinado alguns dias antes porque ela já estava perto de dar à luz. Por isso estranhei ouvi-lo tão desesperado. Quando a examinei, ela parecia estar bem. Meu marido abriu a porta apenas o suficiente para erguer o lampião. Do lado de fora estava o homem. Ou pelo menos foi o que pensei naquele momento. Digo isso porque entre a escuridão e a luz tremulante, mal conseguia enxergar seu rosto. Reconheci apenas sua voz. Ele falava rápido. Disse que sua esposa estava passando mal. Contou que as dores tinham começado de forma muito intensa e que a havia deixado com o irmão enquanto vinha me buscar. Parecia nervoso, desesperado, como se as palavras fossem se quebrar em sua boca. Quando uma mulher corre perigo durante o parto, cada minuto conta. Ainda assim, reclamei com ele, porque o ideal teria sido trazer Odete até minha casa. Vesti uma roupa às pressas. Coloquei meu xale sobre os ombros, mas mesmo assim senti o frio mordendo meus braços e meu pescoço. Aurélio me olhou preocupado e disse que já era muito tarde. Pediu que eu esperasse um pouco. Disse que poderia me acompanhar ou chamar mais alguém para ir conosco. Respondi para não se preocupar.
Lembrei a ele que Remígio era um conhecido e que Odete precisava de ajuda. Preparei minha bolsa com tudo o que poderia precisar. Coloquei panos limpos, uma garrafa de água, sabão e outros utensílios. Aurélio pegou outro lampião e insistiu mais uma vez em me acompanhar. Eu disse que era melhor ele ficar com nosso filho, que naquela época tinha apenas 5 anos. Foi então que Remígio respondeu lá de fora que não havia tempo a perder. Cometi o erro de me apressar ainda mais por causa da preocupação. Disse ao meu marido que ficasse em casa. Prometi que voltaria ao amanhecer, assim que a mulher estivesse fora de perigo. Montei no meu burro enquanto Remígio voltava a subir em seu cavalo. O lugar estava completamente escuro. Só era possível enxergar o pouco que o lampião iluminava. O homem seguia à frente e eu atrás, acompanhando sua silhueta entre as sombras. No começo, tudo parecia normal. O caminho era o mesmo de sempre. Terra dura, pedras soltas e galhos raspando as laterais da trilha. Mas Remígio avançava rápido. Rápido demais para alguém viajando de madrugada por uma barroca cercada de mata. Pedi que diminuísse o ritmo. Expliquei que o burro não conseguia acompanhar um cavalo naquele terreno cheio de pedras. Ele não respondeu. Aquilo me incomodou. Qualquer homem desesperado por causa da esposa olharia para trás o tempo todo para verificar se a parteira ainda o seguia. Remígio não olhava. Continuava em frente, de cabeça baixa, como se soubesse exatamente onde pisar, apesar da pouca luz. Tentei justificar aquilo para mim mesma. Pensei que estivesse nervoso por causa da esposa. Mas, à medida que avançávamos, comecei a notar outra coisa. Meu burro fazia barulho. Seus cascos batiam contra as pedras. Minha bolsa balançava contra minha perna. O lampião rangia bem devagarinho em minha mão. O cavalo seguia na frente. Eu conseguia ouvir alguns resmungos e respirações do animal, mas quase não escutava o som dos cascos. Aquilo era estranho. Um cavalo andando sobre pedras durante a noite sempre produz algum ruído. Aquele parecia se mover de forma silenciosa, como se suas patas mal tocassem o chão. Depois descemos em direção ao córrego. Quase sempre ele estava seco, exceto quando chovia muito. Meu burro parou antes da descida. Puxei as rédeas com cuidado, mas o animal se recusou a avançar. Ergueu as orelhas e começou a bufar. Remígio já estava do outro lado montado em seu cavalo. Foi então que ele se virou pela primeira vez. A luz do lampião não alcançou completamente seu rosto. Conseguia enxergar apenas o contorno da cabeça e a sombra profunda onde deveriam estar seus olhos. Ele mandou que eu me apressasse. Sua voz continuava sendo a mesma, mas havia algo estranho por trás dela. Respondi que o animal não queria atravessar. Tentei forçar o burro e ele acabou descendo até o leito do córrego. As patas escorregaram um pouco entre as pedras, mas conseguiu atravessar. Quando finalmente chegamos ao outro lado, o homem havia desaparecido. No primeiro instante pensei que tivesse seguido adiante. Levantei o lampião o mais alto que pude, mas só consegui enxergar um trecho da trilha, algumas pedras claras e os galhos baixos que fechavam o caminho mais à frente. Gritei seu nome. Pedi que me esperasse. Não houve resposta. Fiquei alguns segundos imóvel, escutando. Não fazia nem meia hora que tínhamos saído de casa, mas eu já sentia como se estivesse muito longe. Fiz meu burrinho avançar alguns metros. Ele estava nervoso. Eu percebia isso pelo jeito como mexia as orelhas e acelerava o passo para logo em seguida parar bruscamente. Falava baixinho para acalmá-lo. Acariciava seu pescoço com uma das mãos enquanto segurava o lampião com a outra. Chamei por Remígio novamente. Não ouvi sua voz. Não ouvi o cavalo. Não ouvi sequer um galho se mover adiante. Foi nesse momento que meu corpo começou a me dizer que alguma coisa estava errada. Decidi que voltaria para casa.
Pensei que se Odete realmente estivesse em perigo, Remígio teria de voltar para me buscar. Mas eu não continuaria entrando mata adentro atrás de um homem que simplesmente desaparecia depois de atravessar um córrego. Fiz o burro dar meia volta. O animal obedeceu imediatamente, como se também estivesse esperando que eu tomasse aquela decisão. Quando nos viramos, a luz do lampião iluminou parte da mata. Foi então que eu o vi. O homem estava entre as árvores, parado ao lado da trilha, montado em seu cavalo. O animal tinha a pelagem escura e seus olhos refletiam fracamente a luz do lampião. Senti minha garganta apertar. O chamei pelo nome e perguntei o que estava fazendo ali. Naquele momento eu já estava completamente confusa. Conseguia ver a luz do fogo refletindo em suas roupas e em parte de seu pescoço, mas por algum motivo ela não alcançava seu rosto. Ele ainda usava o chapéu. A sombra da aba escondia completamente sua face. Parecia que a própria escuridão havia se agarrado ao seu rosto. Falei com ele novamente e disse que se realmente queria que eu o acompanhasse, precisava voltar para a trilha e me responder. Ele não respondeu. O cavalo também não se moveu. Os dois permaneciam imóveis demais entre os troncos. Então deixei claro que voltaria para casa. Eu estava com medo, mas tentei soar irritada. Quis parecer firme, embora por dentro já não me sentisse nada confortável com o que estava acontecendo. Segurei as rédeas do meu burrinho e retomei o caminho em direção ao córrego. Assim que virei as costas, senti um peso enorme sobre os ombros. Foi como se alguém tivesse jogado várias peças de roupa molhadas sobre minhas costas. O frio também aumentou. Envolveu meu pescoço, meus braços e até meu rosto. Mesmo assim, continuei andando, porque tudo o que eu queria era voltar para casa. Quando comecei a descer novamente em direção ao córrego, ouvi o bufar do cavalo atrás de mim. Virei rapidamente, erguendo o lampião, mas a luz iluminou apenas a trilha que desaparecia na escuridão. Não vi o homem. Não vi o cavalo. Ainda assim, continuei ouvindo aqueles resmungos muito perto. Eram lentos, como se o focinho estivesse a menos de 1 metro das minhas costas. Apertei as rédeas e pedi ao burro que seguisse em frente. O animal desceu até o riacho tremendo. Suas patas batiam nas pedras de maneira desajeitada, e eu podia sentir que ele também estava com medo. Quando estávamos subindo novamente para a trilha, algo aconteceu com meu burro. Ele ficou nervoso demais. Começou a se inclinar para um dos lados da subida, justamente onde o caminho era mais instável. Tentei endireitá-lo, mas o animal parecia estar vendo alguma coisa que eu não conseguia enxergar. O lampião balançava na minha mão. A luz saltava entre os galhos. Tudo parecia fragmentado, como se a própria noite estivesse se movendo junto conosco. Então o burro escorregou. Senti o puxão do corpo dele e logo em seguida nós caímos. O animal caiu sobre uma das minhas pernas e uma dor subiu até o quadril. Gritei com o impacto, mas o burro se levantou quase imediatamente. Eu não consegui me segurar em nada. Rolei novamente em direção ao riacho e fiquei caída entre pedras e terra fria. Permaneci ali por vários segundos porque minha perna doía, embora não fosse uma dor de osso quebrado. O pior de tudo foi que o lampião se apagou. Tudo ficou escuro. Eu não sabia onde tinha caído. Também não conseguia ver o vulto do meu burrinho. Só ouvia minha própria respiração e os sons do mato ao redor. Tentei me levantar com cuidado. A perna doía, mas eu conseguia apoiar os pés no chão. Isso me trouxe um pouco de alívio, porque pelo menos ainda podia caminhar. Naquele momento eu já estava muito inquieta. Apalpei minha bolsa com desespero. Por sorte, ela ainda estava atravessada no meu corpo. Enfiei a mão entre minhas coisas até encontrar o rosário. O apertei com força. Eu sabia que havia algo sombrio comigo. Podia sentir.
E o pior era que alguma coisa dentro de mim dizia que aquele ser tinha me tirado de casa. Havia usado a voz de Remígio, e eu saí sem perceber. Quando eu era mais nova, minha mãe dizia que no mato existem muitas coisas que nós não conhecemos. Jurava que algumas delas não aparecem apenas para assustar. Algumas brincam com as pessoas, chamam usando vozes conhecidas e as fazem caminhar para onde não deveriam ir. Minha mãe trabalhava com muitas famílias, por isso também ouvia relatos sobre estradas e fazendas onde apareciam coisas estranhas e entidades capazes de se passar por outras pessoas. Aquilo nunca tinha acontecido comigo, mas aquela possibilidade já tinha se instalado na minha cabeça. Segurei o rosário com ainda mais força, fiz o sinal da cruz e comecei a rezar enquanto subia novamente do riacho em direção à trilha. Doía um pouco caminhar, mas eu conseguia seguir. Mesmo assim, sentia que alguém vinha atrás de mim. Não ouvia passos nem cascos, era mais como uma presença colada às minhas costas. Continuei avançando. Quando já estava quase no topo da subida, virei o rosto. Minha visão já tinha se acostumado um pouco à luz da lua. E eu juro que quase caí para trás. Havia uma pessoa a uns 3 metros de distância. Era um homem usando um chapéu de palha, mas era muito alto. Muito mais alto do que qualquer homem do campo que eu já tinha conhecido. Parecia estar com a cabeça erguida na minha direção. Eu não conseguia ver seu rosto direito. A escuridão se acumulava sob o chapéu, mas eu sentia seu olhar cravado em mim. O terror fez minhas pernas vacilarem. Mesmo assim, tentei me controlar e continuar andando. O medo se espalhava por todo o meu corpo. Era como se centenas de formigas estivessem caminhando sobre minha pele por causa dos arrepios. Continuei caminhando com o rosário apertado entre os dedos, rezando como podia. Cada palavra saía interrompida, mas eu não parei. Repetia para mim mesma que Deus estava me protegendo. Dizia que chegaria em casa, que Aurélio me receberia na varanda e que tudo aquilo ficaria para trás como apenas uma noite ruim. Mas por alguma razão eu já não reconhecia o caminho. Tudo parecia estranho. As árvores pareciam mais próximas umas das outras, e a trilha parecia mudar de forma toda vez que a lua desaparecia atrás dos galhos. Disse a mim mesma que era por causa da escuridão. Sem o lampião, qualquer brejo parece diferente. Eu conhecia aqueles caminhos havia anos. Já tinha passado por ali inúmeras vezes para atender mulheres, levar remédios ou visitar famílias. Mas naquela noite eu sentia que o mato tinha fechado todas as saídas. Então vi um vulto atravessado no caminho. No começo fiquei parada. Não sabia se era uma pedra grande, um animal deitado ou apenas uma sombra formada pelos galhos. Mas quando dei mais alguns passos, achei que o reconheci. Parecia meu burrinho. Senti meu peito relaxar. Me aproximei devagar, ainda com medo, e distingui um leve brilho nos olhos dele. Era o mesmo brilho que às vezes os animais têm quando a luz da lua os atinge de lado. Falei baixinho com ele. Disse que não precisava ter medo e que já estávamos indo para casa. Cheguei mais perto e o segurei pelo focinho. Depois o abracei como pude, com uma mão em seu pescoço e a outra ainda segurando o rosário. Foi um enorme alívio senti-lo novamente ao meu lado. Por um instante pensei que Deus o tivesse colocado outra vez no meu caminho para que eu pudesse voltar para casa. Tive vontade de chorar de alívio, porque em uma fazenda um animal pode ser a diferença entre voltar vivo ou ficar perdido para sempre no meio do mato. Então ouvi uma voz. Era rouca e baixa, como um sussurro. Senti meu coração parar. Fiquei imóvel, com a mão ainda apoiada sobre o animal. Pensei que alguém tivesse falado atrás de mim, mas a voz soou de novo. Desta vez mais perto. Não conseguia entender o que dizia. Eram palavras curtas, misturadas a grunhidos baixos, como se alguém tentasse falar com a garganta cheia de alguma coisa. A voz vinha do animal.
O burro estava falando comigo. O empurrei com força e saí. Quase caí por causa da dor na perna, mas consegui me manter de pé. O animal ficou me encarando com a cabeça erguida. As orelhas estavam rígidas. O brilho em seus olhos ficou mais intenso. Eu não conseguia respirar direito. Queria me convencer de que tinha ouvido errado, mas ele moveu o focinho de novo. Pareceu dizer meu nome. Nem sequer posso afirmar que pronunciou claramente. Era como a voz extremamente grossa de um homem. Então ele riu. Não foi por muito tempo, mas aquele som foi a única coisa que se ouviu em todo o mato. Comecei a me afastar sem tirar os olhos dele. Via seu vulto parado na trilha e o movimento do focinho, como se estivesse mastigando alguma coisa. Mas aquela risada não pertencia a nada vivo. Senti as lágrimas começarem a escorrer pelo meu rosto. Eu queria gritar, mas minha garganta não respondia. Só conseguia recuar e apertar o rosário até sentir suas contas marcadas na palma da mão. Então o burro avançou contra mim. Foi tão rápido que não tive tempo de reagir. Senti o impacto e caí de costas no chão. O peso do animal despencou sobre mim e me deixou sem ar. Tentei sair debaixo de suas patas, mas não conseguia. Sentia a pressão sobre o estômago e sobre as pernas. Tentei empurrá-lo, mas ele era pesado demais. Não conseguia vê-lo por completo, apenas distinguia partes do seu corpo sob a luz da lua. Sua cabeça se movia acima de mim, e sua sombra parecia muito maior do que deveria. E aquilo que consegui ver de seu rosto já não era igual. Parecia deformado. O focinho se projetava de uma forma estranha, e acima da cabeça apareciam formas semelhantes a chifres de touro. E ele ria. Ria aos gritos. Jamais ouvi um som tão horrível. Aquilo penetrava até meus ossos. Era uma zombaria grotesca, como se um homem estivesse preso dentro da garganta de um animal. Em nenhum momento soltei o rosário. O apertei com toda a força que tinha e pedi a Deus que me salvasse. Pedi que não me abandonasse. Prometi que se me permitisse voltar para casa, eu iria ajoelhada da entrada do povoado até a igreja. Implorei para que não me desamparasse. Tentei afastar as patas do animal, mas quando as toquei, senti algo que me fez gritar ainda mais alto. Pareciam mãos enormes. Tinham dedos longos. Houve um momento em que precisei fechar os olhos, porque minha mente já não conseguia suportar o que estava acontecendo. A trilha passava por uma colina. Não sei se foi pelo desespero, pelo movimento daquela coisa, ou porque Deus me deu forças. Mas, de um instante para o outro, consegui me desvencilhar para o lado. Tentei me levantar. Nem sei como aconteceu. Só senti o chão desaparecer sob mim e comecei a rolar colina abaixo. Bati em pedras, galhos e outras coisas pelo caminho. Como pude, tentei frear o corpo. Agarrei-me a alguns galhos baixos e fiquei caída de lado por alguns segundos. Tudo doía, mas o medo me colocou de pé antes mesmo que eu pudesse pensar. Levantei e comecei a correr. Nem sequer sabia para onde, apenas corria, porque atrás de mim continuavam ecoando aqueles gritos horríveis. Chorando, eu implorava para que Deus não me abandonasse. Enquanto corria, comecei a ouvir alguma coisa atrás de mim. No início pensei que fossem os gritos daquela criatura se espalhando entre as árvores. Mas depois o som mudou. Parecia haver várias pessoas comendo na escuridão, mastigando e respirando com a boca cheia. Também se ouviam vozes. Eram murmúrios embaralhados, como se muitas pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, sem concluir as palavras. Às vezes pareciam soar bem atrás de mim, em outras vinham das laterais do caminho. Continuei correndo. De repente senti um impacto nas costas. Depois outro. Era como se alguém estivesse me atirando pedras por trás. Algumas raspavam no meu xale e caíam no chão,
mas eu não me virei. Corri entre árvores e galhos sem saber se estava seguindo a direção certa. A luz da lua mal me ajudava. Eu precisava avançar por onde meus pés encontrassem um terreno mais firme. Até que cheguei ao riacho que ficava mais abaixo. Ali reconheci o lugar. Soube que se seguisse aquele curso d'água, acabaria passando perto da minha casa. Isso me deu um pouco de esperança. Mas também me trouxe mais medo, porque o riacho era cercado por árvores. Parecia ainda mais escuro do que a trilha. Continuei por ali, escondida entre os troncos. Caminhava depressa e de vez em quando voltava a correr. A todo momento eu esperava que alguém surgisse entre os galhos e avançasse sobre mim. Mas isso não aconteceu. O único som que se ouvia era o da mata. Quando finalmente avistei minha casa, senti como se minha alma tivesse voltado para o corpo. Não sei de onde tirei forças. Saí correndo de dentro das árvores, atravessei o quintal chorando e comecei a gritar por Aurélio. Minha voz saiu trêmula, como se pertencesse a outra pessoa. Meu marido abriu a porta assustado. Trazia o lampião na mão e o rosto tomado pela confusão. Mas ao me ver, toda aquela expressão desapareceu. Eu apenas o abracei com tanta força que acho até que o machuquei. Depois o empurrei para dentro de casa quase à força e fechei a porta com as mãos tremendo. Verifiquei se tudo estava bem trancado e nisso vi que meu filho havia acordado. Ainda era pequeno. Tentei acalmá-lo, mas mal conseguia falar. Aurélio perguntava o que havia acontecido. Eu só repetia para que ele não abrisse a porta. Que não a abrisse por nada neste mundo. Quando consegui me explicar um pouco melhor, contei que uma criatura sombria havia aparecido usando a voz de Remígio. Disse que ela tinha usado o nome de Odete para me fazer sair de casa. Meu marido ficou em silêncio. Acho que a princípio tentou encontrar alguma explicação para aquilo, mas depois viu minhas mãos tremendo e minhas pernas cobertas de terra. Além disso, ele mesmo havia visto o homem chegar para me chamar. Naquela noite não dormimos. Ficamos dentro de casa com o lampião aceso. Aurélio colocou uma cadeira encostada na porta e eu me sentei ao lado do meu filho, o abraçando enquanto rezava em voz baixa. Qualquer barulho vindo do curral me fazia pular. Toda vez que algum animal se movia lá fora, eu sentia que aquela coisa tinha voltado. Durante os dias seguintes, tudo pareceu estranho. Eu tinha medo de qualquer coisa. Me assustava quando alguém batia à porta. Não conseguia entender o que havia acontecido. Também não entendia por que aquela criatura havia me escolhido. Talvez porque soubesse que eu era parteira, ou outra coisa. Eu tinha medo de que aquele ser retornasse, por isso mandei chamar minha mãe. Pedi a Aurélio que fosse buscá-la no povoado assim que pudesse. Minha mãe conhecia rezas e proteções, porque durante muitos anos trabalhou com famílias de todo tipo. Quando chegou, encontrou-me ainda pálida. Examinou minha perna e depois fez uma oração por mim. Também rezou por Aurélio, por meu filho e por toda a casa. Em seguida colocou proteções nas entradas e nos orientou a evitar sair depois do anoitecer durante alguns dias. Contei a ela tudo o que tinha acontecido. Ela respondeu que existem coisas na mata que procuram arrastar as pessoas para a perdição. Disse que algumas se aproveitam do medo, mas outras se aproveitam da bondade. E eu havia encontrado uma dessas. Uma coisa sabia, que eu jamais deixaria uma mulher sozinha, enquanto estivesse sofrendo com dores de parto. Depois fomos procurar Remígio e Odete. Remígio ficou surpreso quando me viu chegar. Jurou que jamais tinha ido ao sítio naquela noite. Garantiu que não saiu de casa em nenhum momento e muito menos foi me buscar. Sua esposa ainda não tinha dado à luz. Ela realmente havia sentido alguns incômodos, mas nada grave. O irmão dele esteve com eles naquela noite, exatamente como a voz havia dito, mas Remígio jurou pelo que tinha de mais sagrado que nunca foi me procurar.
Minha mãe me contou que já tinha ouvido casos de pessoas que saíam seguindo vozes e depois desapareciam. Algumas reapareciam dias depois sem se lembrar de nada. Outras jamais voltavam. Assim como aconteceu com meu burrinho. Nós o procuramos durante dias. Aurélio e outros homens percorreram o riacho, a trilha e os pastos próximos. Nunca o encontraram. Ele simplesmente desapareceu. Continuei fazendo partos depois disso, mas nunca mais fui a mesma. Toda vez que alguém chegava durante a noite, Aurélio saía primeiro. Eu não me movia até ver claramente o rosto da pessoa, ouvir sua história com calma e ter certeza de que alguém me acompanharia. Depois daquela madrugada, jamais aceitei sair sozinha de casa à noite, muito menos depois de já estar deitada. Pouco tempo depois, cumpri a promessa que fiz naquela noite. Fui à igreja do povoado e caminhei de joelhos desde a entrada até o altar, com os joelhos ardendo e o rosário apertado entre as mãos. Quando cheguei diante do altar, chorei como uma criança e agradeci a Deus por ter me permitido voltar para junto da minha família. Levarei para o túmulo essa horrível experiência. Oi, Diário dos Pesadelos. Novamente é a Elisângela. Ainda tenho alguns relatos para contar a vocês. Como sou do interior, nem sempre tenho tempo livre para escrever, mas sempre que posso vou contar. Estou sempre ansiosa pelos relatos de todos. Bom, esses dias eu estava lembrando de uma história que minha mãe me contou. Minha avó sempre contava essa história para ela. Contava que um homem havia morrido de forma estranha e no meio do velório, do nada, um braço caiu para fora do caixão. Um familiar posicionou o braço do falecido do jeito correto, mas dali a poucos segundos o outro braço caiu. Aí o pessoal já ficou muito assustado, mas mesmo assim arrumaram. Logo depois, as luzes da igreja apagaram e voltaram, e quase no mesmo instante, os dois braços do falecido caíram para fora do caixão. Nesse momento, o pessoal começou a rezar, enquanto outros, já com medo demais, começaram a ir embora. Mas com o pessoal já em desespero, do nada o morto ficou em posição sentada, flutuando alguns centímetros e com os olhos extremamente arregalados. No que o pessoal viu isso, ninguém conseguiu ficar mais. Todos saíram correndo. Minha mãe não lembra se, por fim, enterraram rapidamente ou se tiveram coragem de terminar o velório do homem. Mas enfim, esse foi o relato. Obrigada e até mais.